Vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre os ETFs que pediram para a gente comentar ali, né? Que são os chamados fundos passivos. Isso aqui também é outra coisa, mais uma vez, que é muito simples, mas que explicam, não conseguem explicar aí de uma forma clara, né? Vou explicar para vocês aqui de uma forma que eu achei que ficou boa aqui, para a gente entender melhor. O que a gente explicou na aula anterior? Que o fundo de previdência, a previdência é o quê? É um fundo de investimento, né? FI é uma siglinha que eu usei isso aqui só para fundo de investimento, com regrinhas específicas, né? Ou seja, deixa eu fazer isso aqui, com regrinhas para ficar maior aqui, com regrinhas específicas, basicamente isso. Então, e o que é o ETF? Então, a primeira coisa, o que é um fundo de investimento? Isso aqui, ó, que está aqui no canto, essa imagem, é um fundo de investimento, tá? O que é um fundo de investimento? É basicamente um CNPJ, é como se fosse uma pessoa jurídica, né? Na maioria dos outros lugares do mundo, inclusive é uma pessoa jurídica normal. No Brasil não é exatamente porque é um condomínio, apesar de ter um CNPJ também, né? Parece muito uma pessoa jurídica, mas a única diferença é que, como é condomínio, é cotista ao invés de sócio. Mas o tratamento é a mesma coisa de um sócio, tá? Imagina que é uma empresa isso aqui, certo? Que tem 5 personagens aqui em volta dele, né? Isso faz com que ele seja um fundo de investimento e não simplesmente uma empresa normal ou um condomínio normal ou uma SA, uma empresa de sociedade anônima normal. O que tem nele? Tem um administrador, geralmente um banco que vai fazer a contabilidade disso, né? O custodiante, que geralmente também é um banco que faz a custódia, que guarda os ativos, garante que eles estão ali guardados, né? Auditoria, geralmente independente, né? Auditoria independente, óbvio, né? Que fiscaliza e confere se o que esses caras todos estão fazendo aqui está certo, né? Uma distribuidora, nem sempre tem, tá? Mas a maioria das vezes tem, que é quem vende o produto, né? A XP é o quê? É uma distribuidora, uma corretora, né? Ela intermedia o investimento. O banco também, quando ele vende o produto, seja dele mesmo ou de outro, ele está atuando como distribuidor, né? E a gestora, que é aquela empresa, aquelas pessoas que tomam a decisão do que vai ser feito de estratégia de investimento aqui dentro, né? O administrador, por exemplo, ele não toma decisão do que vai comprar, do que vai vender. Ele só confere se a contabilidade está certinha, se a cota de todo mundo está no preço certo, se o dividendo está sendo pago certo, se tudo está sendo certinho ali dentro daquele fundo, né? Parte contábil, parte tributária, etc, né? O custodiante garante que esses ativos estão guardados de forma segura, né? A distribuidora vende, né, basicamente, e a auditoria confere se o administrador custodiante está fazendo tudo certo e se a gestora também está comprando e vendendo ativo de acordo com o que está estabelecido no regulamento daquele fundo. Se ele não está fugindo daquilo ali também, né? Então ele fiscaliza todo mundo aqui, ele audita para ver se está tudo certo. Entenderam isso aí? Isso é um fundo de investimento, né? A partir do momento que tem isso aqui numa empresa, num condomínio, num CNPJ, isso passa a ser um fundo de investimento, certo? Ficou claro isso aí? Não, isso aí, Erasto. No dia a dia que a gente descobre dúvida. Eu tô com medo de vocês não estarem botando em prática. Então tem que botar para acontecer, né? Até para a gente tirar dúvida junto aqui no grupo. Então vamos lá, continuando aqui. Então isso é um fundo de investimento. O que é um fundo de previdência? É isso aqui, só que com algumas regras específicas, foi todas aquelas regrinhas chatas que a gente explicou na aula anterior, que apesar de serem chatas, você consegue alguns benefícios nesse sentido, em termos de tributação, de sucessão, de algumas outras coisas ali para a sua aposentadoria, como a gente falou. O que é um ETF? Um ETF é mais um fundo de investimento, só que a gente chama de fundo passivo. Por quê? Esse personagem aqui, que é a gestora, por exemplo, nós aqui na Trinos, etc., né? Alaska, com o Breda ali, que faz a gestão de fundos de ações, etc., ele não vai ter uma função importante aqui no ETF. Porque o ETF vai fazer? Ele simplesmente vai comprar exatamente o que tem dentro de um índice ali, né? Então, vamos supor um ETF aqui, o BOVA11, esse aqui, né? Que é o ETF que replica as ações que estão dentro do Ibovespa. Então você calcula lá o índice do Ibovespa, sempre aquele índice lá é revisado, ele calcula lá o peso que as maiores ações do Brasil, as 70 principais geralmente, mais ou menos, tem ali dentro, não lembro exatamente qual que é o número, se é 70 mesmo, mas enfim, as maiores empresas que estão ali dentro do índice, o peso que cada uma tem ali dentro, inclusive o Banco BTG Pactual acabou de entrar, não lembro qual outra que acabou de entrar, se foi a Croton, qual foi outra que acabou de entrar também, enfim, que não estava lá dentro. E vê lá, então, ó, dentro do BOVA11, Itaú representa, por exemplo, 10%, a Ambev representa 8%, a Petrobras representa 7%,
A BTG Pactual que entrou agora representa 1%, enfim, existe um balanço ali dentro que monta aquele índice, né, que é o Ibovespa. O BOVA11, ele compra exatamente aquilo ali, né, e do jeito que é um índice. Então por que, que ele é um fundo passivo? Porque não existe inteligência nenhuma necessária para comprar e vender ativo ali dentro. Ele simplesmente compra exatamente do jeito que manda, do jeito que está um índice, entendeu? Ele só tem o trabalho de boletar. Ele não tem o trabalho de pesquisar qual que eu compro, qual que eu vendo, que hora que eu compro, que hora que eu vendo, entendeu? É só comprar exatamente do jeito que está ali e vender, né, quando for necessário também do jeito que está ali. Então essa gestora aqui basicamente não tem trabalho dela quase, né? Ela não toma decisões aqui, já está tomado em cima do índice. Por isso que a gente chama de fundo passivo. Então ele não faz stock picking, né? Que é escolher ações específicas, né? Stock picking é escolher ações, né? Mas também o ETF não é só de ações também não, tem ETF de renda fixa, etc. Então eu botei aqui até um apelido inventado, essa palavra nem existe, nenhum neologismo total meu aqui. Ativo picking, né? Ele compra do jeito que está ali, né? Por isso que ele tem uma taxa de administração e gestão muito baixa, o que faz ele ficar atrativo, que é interessante, né? Porque ele basicamente vai fazer aqui um trabalho de contabilidade, de boletar um monte de coisa, né? Ele não tem o trabalho de pesquisa, de tomar decisão, de etc e tal, né? Ele só replica o que está ali, né? E qual que é a vantagem para você? Porque para você comprar todas as ações que estão dentro do índice Bovespa, você ia precisar, sei lá, de R$ 1 milhão, né? Esse lote de 100, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto que ia dar isso aí, né? Tem que fazer as contas. E no ETF você vai lá e compra a cota dele por R$ 100, entendeu? Porque ele comprou isso aí, né? Um volume maior e tem um monte de investidor dividindo aquilo ali, né? Então você conseguiu ter acesso à carteira inteira do Ibovespa, 70 ativos diferentes ali selecionados, sem precisar comprar todos, né? A desvantagem é que você está seguindo simplesmente o índice, não teve nenhuma inteligência para escolher aquele ativo. Desvantagem é assim, que vocês vão ver que hoje os estudos mostram que o ETF muitas vezes vai melhor do que o fundo com gestão ativa, né? Outro detalhe importante dos ETFs é que eles são listados em bolsa, né? Fundo de investimento nem sempre é listado em bolsa, ele pode ser listado ou pode não ser, né? E no Brasil esse mercado está começando, né? Hoje a gente tem aqui o BOVA11, que é um antigão, né? O BOVV11, que é exatamente igual ao BOVA11, mas ele é mais novo, ele foi criado pelo Itaú, ele é recente, né? E ele tem até uma taxa de administração menor do que o BOVA11. Apesar de por ele ser mais recente e ser um pouco menor ainda, ele tem uma liquidez menor, né? Então, mas assim, na prática tanto faz qualquer um desses dois aqui resolve o problema. O Small 11, que é o das Small Caps, e está começando agora a ter os de renda fixa, né? Eles estão nascendo agora no Brasil. Nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, essa indústria já é maior do que a de fundos de investimento, né? Hoje, o tanto de dinheiro que tem em ETF é mais do que tem em fundo de investimento de gestão ativa. O que que isso foi esse ano que aconteceu, tá? Em 2019, não é algo antigo, isso é muito recente, esse ano que isso aconteceu. O que que isso significa, né? Uai, mas por que que ETF, o norte-americano tá botando mais dinheiro em ETF do que em fundo de investimento normal, com a gestão normal, né? Primeiro, que óbvio que lá é um mercado muito mais desenvolvido, tem muito mais opções de ETF para o cara investir, não tem só esses 3, 4, 5 aqui, lá tem centenas, né? E outra coisa importante aqui são dois pontos importantes. Primeiro, reforcem a importância do que eu falei para vocês, que o asset allocation é mais importante do que o stock picking, do que escolher o ativo e acertar a bunda da moça, igual a gente falou bastante na nossa aula, acho que retrasada, nossa live aqui, né? Porque o que eles perceberam? Que os ETFs, na média, vão melhor do que os fundos que têm renda ativa, que têm gestão ativa, na média, né? Ou seja, o gestor faz lá uma puta especialização, pega lá o puta analista dele, cobra lá a taxa de gestão e administração dele, tem uma puta equipe de research ali dentro, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que. No fim do dia, vai ver o ETF que não fez nada disso, só replicou o índice está indo melhor, né? Então, existe muito estudo sobre isso, né? Que a forma de você gerir sua carteira é muito mais importante do que se ficar escolhendo ativo específico, né? Por isso que eu bato na tecla de vocês que a gente tem que saber onde focar nossa energia e nosso tempo, né? Eu fico pegando no pé de vocês com isso porque eu não sou um vendedor de conteúdo para parecer legal aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham resultado financeiro real, vocês tenham dinheiro, poder, status, o que vocês puderem aí no longo prazo, né? Outra coisa que acontece com isso aqui é uma coisa nova que está sendo discutida. Isso aqui é uma coisa que pouquíssima gente sabe no mundo. Vocês vão ser um dos poucos que vão saber agora. Que está existindo entre os grandes economistas aí uma preocupação séria sobre uma possível bolha de ETFs, né? Por que existe algumas pessoas acreditam nisso? Porque tem tanto ETF
E o ETF ele não toma decisão do que ele vai comprar, do que ele vai vender. Ele simplesmente compra o que está dentro do índice e vende o que saiu do índice, ponto final. Né? E o que eles têm medo? De uma eventual crise, voltar essa crise de 2008, que muitos acreditam que ela nem está resolvida até hoje, que os Estados Unidos só imprimiu dinheiro para resolver. Se vier uma crise e um monte de ativo começar a sair de dentro dos índices, né? O que vai acontecer? Esses trilhões e trilhões de dólares que tem dentro de ETF, eles vão vender isso tudo junto ao mesmo tempo, porque eles não tomam decisão do que quem vai vender, o que quem não vai vender. Eles simplesmente compram o que está dentro, o que entrou e vende o que saiu. Eles têm medo desse efeito de bola de neve, de todo mundo vendendo ao mesmo tempo, né, que tá todo mundo comprado na mesma coisa e vai vender a mesma coisa, vai todo mundo desmontar essas posições todo mundo ao mesmo tempo, de trilhões de dólares, pode gerar uma grande crise. Eles têm medo disso aí. Né? Então, uma possível bolha de ETF. Isso é uma coisa totalmente nova, não tem ainda comprovação nenhuma, nem nada, mas é uma coisa que já estão levantando por aí. Certo? Outra coisa importante do ETF... esqueci de citar aqui, ó, mas está escrito aqui. Não distribui dividendos, mas ele tem dividendos sim. Lembra que é um fundo normal? Esse fundo comprou a ação. Se ele comprou a ação, né, a ação distribui dividendo. Né? Lógico, a ação que tem lucro e paga dividendo, né? Mas então cadê esse dividendo que não cai no seu bolso? Né? Igual num fundo imobiliário, por exemplo, que está caindo no seu bolso lá todo mês. No ETF ele reinveste automaticamente. Então caiu lá, vamos supor, R$1 milhão de dividendo dentro do fundo inteiro do ETF. Ele pega esse 1 milhão e distribui proporcionalmente igualzinho do jeito que é a proporção ali das ações dentro do índice. Né? Então vai lá 10% para Itaú, 8% para Ambev, 7% para Petrobras, 1% BTG Pactual, enfim, daquele jeito que a gente falou lá no começo. Certo? Então, na verdade, você está recebendo esse dividendo, mas ele está automaticamente reinvestido para você. Não funciona como renda. Ficou clara essa questão de ETF aí, todo mundo? Alguma dúvida?